Olá, Pai do Senhor, meus irmãos, que o Senhor Jesus possa abençoar a cada um de vocês, a sua família, a sua casa. Nessa manhã de domingo, nós estaremos estudando a quarta lição do livro de Salmos, né? E hoje nós temos uma novidade. A missionária Fabiane Oliveira vai estar ministrando, vai estar dando a aula para você. Eu vou estar aqui auxiliando ela, cooperando da melhor maneira possível, tá bom? Eu quero aqui fazer uma oração. Se você estiver na sua casa, no seu lar, ou no serviço, onde você estiver, se você puder curvar a sua cabeça, nós estaremos orando por você e pela sua família, tá bom? Maravilhoso Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Pai, eu quero orar em favor dessa pessoa que está vendo esse vídeo, que a tua palavra possa alcançar essa pessoa. A tua palavra diz que a tua palavra, ela é cortante como a espada de dois gumes, que ela é possível entrar nas juntas e medulas e discernir os pensamentos e o desejo de cada pessoa. Então que essa palavra possa vir de encontro à necessidade de cada um nesta manhã, e que o Senhor possa falar profundamente em nossos corações nesta manhã. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, eu quero ler com vocês o título da lição, que é a lição 4. Buscando conhecer os caminhos do Senhor. Então hoje nós vamos aprender a buscar, a conhecer como buscar os caminhos do Senhor. O texto áureo está registrado em Salmo, no capítulo 25, versículo 4. Faz-me saber os teus caminhos, ó Senhor, ensina-me as tuas veredas. A verdade aplicada está para crescer espiritualmente, é preciso aprofundar nosso relacionamento com Deus e conhecer os seus caminhos. 3 objetivos da lição nós alcançaremos nessa aula. Primeiro objetivo da lição, compreender os anseios de Davi. Segundo objetivo da lição, apresentar as características do caminho do Senhor. E o terceiro objetivo da lição é destacar o valor de seguir os caminhos do Senhor. O nosso texto de referência, se você não tem a lição, você pode pegar a Bíblia aí, que está registrado no Salmo de número 25, tá bom? Deus abençoe em Cristo Jesus. Vamos passar agora a oportunidade para a missionária Fabiane, que ela vai estar lecionando nesta manhã uma palavra de Deus para o seu coração. Amém? Meus queridos irmãos, muito bom dia na paz do Senhor Jesus. Antes de mais nada, eu já quero agradecer toda a diretoria da Escola Bíblica Dominical por essa oportunidade. Eu recebo com muito prazer, muita alegria no meu coração. Queridos, eu quero pedir já a você que estiver assistindo essa aula, convida os irmãos, manda um recadinho lá para eles assistir pelo Facebook, pelo YouTube, também aí pelo link do Zap. Eu acredito que o Senhor vai acrescentar mais na sua vida e você vai sair no final dessa aula muito mais abençoado. Amém, queridos? Amados, o nosso salmo de referência é o Salmo 25. E o título da nossa lição, a quarta lição desse trimestre, é Buscando Conhecer os Caminhos do Senhor. Nós vamos ver aqui no Salmo 25 o anseio de Davi em conhecer os caminhos do Senhor. Este era o anseio de Davi. E este precisa ser o meu e o teu anseio. Amados, logo no verso 1, Davi vai nos dar um indicativo de como conhecer os caminhos do Senhor. Ele diz: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Aqui Davi está fazendo uma oração de entrega, colocando tudo diante do Senhor, porque o anseio de Davi era conhecer os caminhos do Senhor. O comentarista da revista vai acrescentar que além da oração, é preciso ter meditação. Meditação é uma palavra pouco pregada e menos ainda praticada. Meditação significa um exercício espiritual com o efeito de pensar com concentração. A Bíblia nos ensina que por meio da meditação nós vamos ter um melhor entendimento, uma melhor compreensão da palavra de Deus. E nós vamos ver isso em Josué, no capítulo 1, no verso 8, quando diz assim: não deixes de falar a palavra da lei e de meditar nela de dia e de noite,
Palavra semelhante nós vamos encontrar no Salmo 1, verso 2, onde está escrito assim: antes, tenha seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 15, também está escrito assim: não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite. Amados, então oração e meditação é frisado no tópico 1.1. É importante porque isso vai nos permitir a não sermos confundidos. Porque por muitos caminhos que nós entramos, eles sinalizam bênção, mas no seu final é maldição. Por isso é importante nós termos a oração com auxílio da meditação, porque isso nos trará o maior entendimento da palavra de Deus. Amém, queridos? Por isso agora nós vamos ler o tópico 1.2. Leia para nós, pastor. Diz assim: não me deixes confundido. Davi está pedindo ao Senhor para não lhe deixar envergonhado. Davi era guerreiro, batalhador, proativo, dispunha-se de fazer a vontade de Deus, cumprindo o seu chamado, e partia para o enfrentamento das batalhas que eram apresentadas. Em decorrência disso, sofreu duras oposição, não só dos inimigos vorazes e experimentados na guerra, mas também da sua própria família. Aqui nós vamos ver que Davi, no decorrer da sua vida, ele enfrentou diversos tipos de situações. Andou por vários caminhos. Há um escritor chamado John Bunyan que, com muita propriedade, ele cita no seu livro a trajetória do cristão, desde o início até o portão do céu. Nessa trajetória, por muitas das vezes, ele se enganou por alguns caminhos. Caminhos que aparentemente eram bênçãos. Quantas vezes eu e você nos enganamos por alguns caminhos? E nesses caminhos nós encontramos dores, sofrimentos, decepções. Essa lição, ela vai nos ajudar, nos auxiliar a buscar o caminho do Senhor, a ter o discernimento de qual caminho é o do Senhor, para que não venhamos nos enganar por caminhos que aparentemente são bênção, mas no final é maldição. Agora, nós não podemos ser teimosos quanto a isso. Agora, amados, eu quero chamar a atenção para vocês que por muitas vezes nós andamos por caminhos errados e às vezes por causa do orgulho nós não queremos retomar o caminho. Nós vamos ler aqui no tópico 1.3 que nós precisamos, quando nós entrarmos por caminhos errados, por caminhos que não é do Senhor, precisamos voltar atrás. E de que maneira nós podemos voltar atrás? Arrependendo e pedindo perdão. Eu gostaria que o pastor lesse para vocês o Salmo 25, verso 15. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Aqui nós vemos Davi dizendo que os seus pés estavam presos em laços, em redes. Em outras traduções está escrito redes. Isso significa que quando eu e você andamos por caminhos que não é do Senhor, está nos reservado um caminho de prisões, caminho de cadeias, caminho de perseguições, caminhos de laços, caminhos de redes. Davi começa todo o seu salmo dizendo assim: Senhor, ajuda-me a buscar os teus caminhos, me ajuda a encontrar os teus caminhos. E a resposta desta oração está no verso 15. Porque Davi havia entrado por caminhos que não era do Senhor, por isso os seus pés estavam em redes. Pastor, agora eu quero que o senhor leia o tópico 1.3. Perdoa os meus pecados. Davi pede ao Senhor que não se lembre dos pecados da sua mocidade. O homem tem plena facilidade de transgredir a lei de Deus. Várias famílias foram destruídas por causa do adultério, trazendo consequência nefasta aos filhos. Várias vidas foram ceifadas em decorrência do ódio. Diversos ministérios reduziram-se a pó em decorrência de uma mentira. Queridos, entenda algo aqui.
não me importa o quão pecaminoso tenha sido o caminho que venhamos percorrer, o quão errado ele seja. Arrependimento e perdão, isso Davi nos ensina, nos fará voltar o caminho de volta. Tem um ditado popular muito interessante que diz assim: aquele que não perdoa, destrói a ponte por onde irá passar. Queridos, arrependimento e perdão andam junto. Quando eu me arrependo e peço perdão, e eu consigo liberar perdão, eu construo a ponte que vai me conduzir aos caminhos do Senhor. Entenda que caminhos errados, por muitas das vezes nós vamos andar. Mas eu e você não podemos ser orgulhosos em não reconhecer que erramos, para que possamos então arrepender, pedir perdão e voltar o caminho da onde paramos e retomarmos de novamente, buscando o caminho do Senhor. Queridos, aqui eu quero chamar a atenção para vocês a questão do perdão. Entenda uma coisa: se eu não amar a Deus, Deus continua me amando. Se eu não for fiel a Deus, Deus continua sendo fiel. Mas se eu não perdoar, Deus não perdoará. Há um ditado popular que diz assim: o primeiro a pedir perdão é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Então, arrependimento e perdão são coisas que andam ligadas para que possamos encontrar e permanecer no caminho do Senhor. O salmista Davi entendia a importância de arrependimento e pedir perdão. Davi, ele ansiava tanto conhecer os caminhos de Deus e sabia da importância do perdão fazer parte da vida dele, que ele apresentava a Deus até os seus pecados de mocidade. Davi, espiritualmente falando, vivia além do seu tempo, porque ele confiava na misericórdia e no perdão de Deus. Davi, ele, mesmo sendo pecador, ele não atraía para si a condenação da lei, mas o favor da graça. Porque Davi confiava na misericórdia e no perdão do Senhor. Quando errarmos, quando você errar, quando andar por caminhos que não é do Senhor, confia na misericórdia e no perdão do Senhor. E retome o caminho. Amém, amados? O comentário de João Calvino vai complementar esse raciocínio. Pode ler para nós, pastor? Sim, João Calvino diz: o salmista dá a entender que se Deus o tratasse de acordo com o rigor da lei, não só os seus pecados de ontem ou de alguns dias entrariam em julgamento contra ele, mas todas as vezes que pecara, contando até mesmo desde a infância, seriam agora com justiça apresentados contra ele. Então você vê a importância de você pedir perdão e confiar que tem perdão liberado de Deus para você. Agora nós já vamos entrar no tópico 2 e eu gostaria que o pastor fizesse a leitura. Amém. O desejo e reconhecimento do salmista. Davi declara: faz-me saber os teus caminhos. Vemos nessa declaração Davi pedindo o direcionamento da parte de Deus, o que é reforçado no verso 15. Os meus olhos estão continuamente no Senhor. É impressionante a consciência de Davi. Sabia da fragilidade e da limitação em discernir o que é bom ou o que é mal. Portanto, coloca-se na dependência de Deus. Note que a oração verbalizada quer conhecer os caminhos e as direções. Uma importante lição para nós. Amados, aqui completa a bússola de direção por buscarmos o caminho do Senhor. Oração, meditação e andar no Espírito. O senhor leu isso, né, pastor? Sim. Andar no Espírito. Entenda que quando há essa expressão andar em Espírito, ela está na contramão do andar na carne. Se eu ando na carne, eu não ando no Espírito. Se eu ando no Espírito, eu deixo as coisas da carne. Vamos ver o que Gálatas 5,16 diz a respeito disso. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E o que é andar na carne?
Pastora, o que o senhor pode acrescentar aqui e dizer para aqueles que estão nos ouvindo a respeito de andar na carne? Características de quem anda na carne. Bom, no meu entendimento, a palavra do Senhor diz que aqueles que permanecem na carne, ele vai andar no desejo da carne. Porque o homem, a mulher, o ser humano, ele é triuno assim como Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lá atrás, no começo da humanidade, quando Deus fez Adão, Adão era espírito, então ele sentia a presença de Deus. Adão, quando Deus descia na virada do dia para ter com Adão sentia a presença de Deus. Só que quando Adão pecou, ele não sentia mais a presença de Deus, ele morreu espiritualmente. Então, quando a pessoa ela está morta espiritualmente, ela não sente a presença de Deus. Então, quando a pessoa crê no Senhor Jesus no coração e confessa com a boca, a Bíblia diz em 1 João que aquele que é nascido de Deus é de Deus, e aquele que é nascido da carne é carne. Então, aquela pessoa que tem a influência ou a tendência de ir para as coisas do mundo, a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, aquela pessoa que pratica o desejo da carne, o que é o desejo da carne? A palavra do Senhor diz que é a lascívia, a glutonaria, a mentira, a chocarrice. Existem várias coisas. Mas eu vou mais além ainda, missionário. Eu vou um pouquinho mais além. Porque hoje, nós preocupamos demais. Vamos fazer o desejo da carne. Mas o que é a carne? A carne, ela é a expressão da alma. A carne nada mais é do que a expressão da alma. E o espírito é a expressão da alma também. O que acontece? Hoje as pessoas, elas se dedicam mais em encher a sua própria alma, que através do corpo ela manifesta o desejo da carne. Entendeu? Então, quanto mais você vai encher a sua alma, por exemplo, a senhora está falando, eu achei muito interessante, a senhora falou lá da questão da entrega, da oração, da meditação. Isso sim é fruto do Espírito. Isso sim é viver no Espírito. Mas quando você vai para a oração, vai para a dedicação da palavra, vai para a meditação da palavra, você está produzindo algo no seu espírito. E aí você vai produzir algo no espírito. Mas quando você fica muito tempo no Facebook, não estou dizendo que é errado, não estou dizendo isso. Estou dizendo que gasta-se muito tempo alimentando a alma. É assistindo Big Brother, é assistindo filme, é assistindo... Nós passamos o dia todo alimentando a nossa alma. Eu mesmo participo de muitos grupos, tive que sair. Porque é o dia todo alimentando a nossa mente, que o mundo vai acabar, que o coronavírus vai acabar, alimentando a alma. Aí, dessa maneira, você começa a viver pela carne e deixa de viver pelo Espírito. É isso aí, pastor. E quero acrescentar que em Gálatas, capítulo 5, verso 25, a palavra de Deus diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões. Amém. E os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Amados, entenda que se nós vivemos no Espírito, nós atraímos para nós os benefícios do Espírito Santo. Amém. E o que é o Espírito Santo? Espírito Santo é o quê? Consolador. A palavra diz em João, no capítulo 14, 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador. O Espírito Santo, ele é o quê? Aquele que nos liberta. Está escrito em 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito Santo, aí há liberdade. O Espírito Santo é aquele que nos aconselha, que nos ensina. Está escrito em João, capítulo 14, verso 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará, te conduzirá em todas as coisas. Então nós vamos ver também que o Espírito Santo é aquele que nos guia. E isso é escrito assim no Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Entenda que, além daqui nesta palavra, falar que nós temos o Espírito Santo que nos guia, ele também testifica que nós somos filhos
de Deus. Que palavra ainda é essa, irmão? Como é importante nós andarmos no Espírito Santo. Quem anda no Espírito Santo não anda em confusão, porque tem discernimento do caminho certo a andar, do caminho certo do Senhor. E uma das coisas importantes que o Espírito Santo vem fazer, a obra do Espírito Santo, é para que o Senhor seja glorificado em nós. É fácil você entender se você é uma pessoa que tem andado no Espírito Santo. Observe as suas atitudes. Aquilo que você faz tem glorificado a Deus? As suas atitudes glorificam o Senhor? Porque o Espírito Santo tem a função de glorificar o Senhor através de nós. Deixa eu contar uma coisa para vocês interessante. Quando eu vou arrumar para o culto, eu vou lá no meu guarda-roupa e escolho uma roupa para vestir. E por algumas vezes eu coloquei uma roupa e quando eu já estava quase na hora de sair, eu senti que aquela roupa não agradava o Senhor. Eu entendi, eu acho que essa roupa não glorifica o Senhor. O que eu fazia? Corria lá e tirava e vestia outra roupa. O Espírito Santo dentro de nós, ele tem a função de glorificar a Deus através da sua vida. Mas não é só pela roupa, é pela sua atitude, é pelo seu falar, é pelo seu andar. Então nós vamos dar sequência aqui na lição no tópico 2.1. Pastor, eu gostaria que o senhor lesse até guia-me na verdade. A vontade de ser guiado pelo Senhor. Davi expressa, guia-me na tua verdade e ensina-me. A palavra verdade possui diversos significados literais e figurados. Amém, pastor. Pare só um instante aí. Queridos, eu quero atentar vocês para algo interessante. Aqui nós vemos Davi falar a respeito de caminhos. Há vários caminhos que nos revela o Senhor. Há vários caminhos que são de Deus. Mas há uma única verdade. Muitos são os caminhos, mas a verdade é uma só. E que verdade é essa? A verdade de Deus, qual ela é? A verdade de Deus é Cristo Jesus. Muitos são os caminhos, mas há só uma verdade. Esta verdade nos revelará quais são os caminhos. Queridos, vou dar um exemplo para vocês muito simples. Quando você estende seus braços, aqui os dedos são os caminhos. Muitos são os caminhos. Mas esses caminhos estão ligados a Deus por uma única verdade. A verdade é Cristo Jesus. Cristo Jesus é aquele que nos revela os caminhos que nos conduz a Deus. Cristo Jesus é a verdade de Deus, a única verdade. Quer andar pelo caminho? Entenda, pelos caminhos, entenda que é só pela verdade, que é Cristo Jesus. Há um fato interessante que nos tempos antigos, judeus chamava o Filho de Deus de o príncipe da face de Deus. Filipe, em certa feita, chega em Jesus e fala assim, Jesus, mostra-me a face de Deus. E algo interessante porque nos tempos antigos, Jesus era chamado, Filho de Deus era chamado pelos judeus de o príncipe da face de Deus. O príncipe da face de Deus. Ou poderiam dizer, o príncipe dos caminhos de Deus. Mas que faces são essas? Que caminhos são esses? O caminho da bondade, o caminho da misericórdia, o caminho do perdão. A face da bondade, da misericórdia, do perdão. Isso significa que os caminhos de Deus vão nos revelar a face de Deus. Se os caminhos é bondade, é porque Deus é bondade. O caminho é misericórdia, é porque Deus é misericórdia. O caminho é perdão, é porque Deus é o perdão. E agora o pastor vai ler com vocês o tópico 2.2 da lição. O desejo de ter intimidade com Deus. Davi declara, o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Percebe-se claramente que Davi queria ter profundidade, ou seja, profunda intimidade com Deus. Somente mediante uma aliança se pode ter intimidade com Deus. O homem natural não pode conhecer as coisas do Espírito. Infelizmente, nem todos os que se declaram cristãos desfrutam ou anseiam por vivenciar um relacionamento mais profundo com o Senhor. Claramente aqui, queridos, Davi vai nos afirmar que os segredos de Deus é para aqueles que têm intimidade com Ele. E quais são esses segredos? Que segredos são esses que Deus tanto quer revelar a nós?
Queridos, eu entendo que Deus não tem só a preocupação de nos revelar, nos fazer conhecer acerca dele, mas principalmente em fazer-nos conhecermos quem somos nós nele. O interesse de Deus é saber quem somos nele, porque somos muito mais do que aquilo que nós pensamos. E quando nós sabemos quem somos, nós entendemos o caminho por onde nós devemos andar, porque o caminho, muitas das vezes, tem a ver com um propósito. Muitas das vezes tem a ver com aquilo que Deus tem para mim e para você. Preocupe-se em encontrar o caminho do Senhor, em buscar os caminhos do Senhor, porque é no caminho do Senhor que vai se cumprir o propósito de Deus para a tua vida. Agora eu quero que o pastor leia conosco a lição 2.3. O relacionamento que Deus o reconhecimento que Deus é o seu Salvador. Davi, ao expressar suas convicções em relação a Deus, afirma: Tu és o Deus da minha salvação. Davi tinha plena consciência de que somente Deus poderia protegê-lo e livrá-lo dos laços e ataques dos seus inimigos. Nesse ambiente hostil, Davi dependia da proteção do Senhor. A salvação aqui é entendida como livramento, ou seja, é a confirmação, ou seja, ela é confirmada pela expressão, pois ela tirará os meus pés da rede. Amados, compreenda aqui que os caminhos do Senhor que nós citamos, caminho do perdão, caminho da misericórdia, caminho da mansidão, todos esses caminhos têm um objetivo de nos direcionar para o principal caminho. Qual que é o principal caminho, missionária Fabiana? O caminho da salvação. Entenda que são vários os caminhos do Senhor que nos levará a uma rodovia principal, cujo nome é a salvação. Todos os caminhos do Senhor têm este propósito. A salvação vem por você andar nesses caminhos, os caminhos do Senhor. Amém? Eu gostaria que o pastor lesse o comentário aí de Chaplin. Bom, Chaplin diz, segundo está aqui na revista, ele diz assim: a salvação é o objetivo da oração. E isso deveria ser compreendido aqui como livramento de todo o dano, e não como salvação da alma. A oração era contínua, portanto, a necessidade era urgente. O poeta orava o dia inteiro e, sem dúvida, todos os dias. A lição espiritual é a perseverança na oração. Aí, queridos, aí conclui o raciocínio da importância de nós andarmos no caminho do Senhor, porque Ele nos conduzirá para a salvação. Agora nós vamos ler o tópico 3. Sim. Conhecendo os caminhos do Senhor. Na atualidade, uma ênfase nas conquistas pessoais restritas à vida na terra, uma busca incessante por prosperidade financeira, soluções imediatas dos problemas e o rol da fama. Cristo tem sido colocado na condição de garçom por muitos os que se dizem servos do Senhor. A consequência é a imaturidade espiritual, pessoas sem raiz, sem identidade cristã. Pastor, olha que fato interessante que nós vamos aprender agora a respeito do caminho. Porque no antigo templo, desde a entrada dos portões até o lugar santíssimo onde habitava a presença de Deus, era chamado pelos sacerdotes de o caminho. Aquela trajetória que passava ali pelos atos, o lugar de sacrifício, o lugar de queimar incenso, até ali onde ficava a Arca da Aliança, o lugar da presença do Senhor, era tido como o caminho. Aí nós vemos Jesus ali diante dos discípulos, depois dele ter ressuscitado, dando suas últimas instruções a ele, dizendo que ele era o caminho. Porque em Cristo Jesus se cumpriu tudo aquilo que ele veio fazer, o propósito dele, que era morrer por nós. Através do seu sacrifício, chegar a isso como cheiro suave às narinas do Senhor. E isso nos dá o livre acesso à presença de Deus. Querido, Jesus Cristo é o caminho, e quem anda por ele jamais será perdido, confundido, porque o alvo é o céu. Então nós vamos ler agora o tópico 3.1, já caminhando aí para o final da nossa lição, e espero que você já está continua ainda aí, fica ligado aí, porque eu sei que até no final Deus tem mais a acrescentar aí para o seu espírito, em nome de Jesus. Bom, o primeiro caminho, 3.1, é o caminho da obediência. Deus quer que o homem ande pelo caminho da obediência,
Jeremias capítulo 7, versículo 23. Conhecer sem obedecer é inócuo. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que conheciam o caminho a seguir, mas eram desobedientes. O povo de Israel sofreu duras consequências em decorrência da desobediência. Eles foram levados cativos, perderam o lugar da adoração, tiveram o templo destruído, sacrificavam animais, mas o coração não era convertido. Pastor, e aqui eu quero citar duas personagens que se destacam por sua obediência incondicional. Por que incondicional? Porque eles não questionaram. Incondicional porque eles não fizeram perguntas. Incondicional porque eles não deram desculpa. Nós vemos isso na vida de Noé e Abraão, que através de uma única palavra, eles fizeram aquilo que muitas das vezes eu e você não fazemos. Confiança cega naquele que diz. Então, se você observar Noé e Abraão, eles não precisou de uma segunda palavra de Deus para confirmação. Eles ouviram e obedeceram. E o que eu vejo na vida de Noé e Abraão, algo muito comum, que é o quê? A fé. Irmãos, nós não compreendemos o quanto a fé está relacionada com a obediência. Eu gostaria que o pastor já preparasse a leitura aí em Romanos 10. Nós vamos ler o versículo 16 e 17 para você ver, queridos, que muitas das vezes nós não obedecemos por falta de fé. Às vezes a obediência, às vezes não, a obediência ela está tão dependendo da fé que quando você não tem fé, você não consegue obedecer. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele começa dizendo aqui no verso 16, a respeito da obediência, e a resposta porque não houve obediência está no verso 17, onde ele diz, por falta de fé. Aí nós vamos ler também em Hebreus 3, 11, 18, 19, onde diz assim, a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade ou a sua falta de fé. Irmãos, analise como você está diante desse requisito à obediência. Se a sua obediência tem falhado, é porque a sua fé tem falhado diante do Senhor. Amém? Eu quero ler com vocês agora a lição 3.2 e nós vamos falar de um assunto maravilhoso. É o assunto da graça, que nós vamos ter a oportunidade de falar algo mais acerca da graça. Essa lição nos dá a oportunidade, queridos, de aprender um pouco mais a respeito de todos os âmbitos que nos sustentam e nos conduzem no caminho do Senhor. Nós falamos aqui, só para recordar, nós falamos de oração, nós falamos de meditação, nós falamos no andar no Espírito, nós falamos na obediência, agora nós vamos falar da graça. Pastor, leia conosco aí o tópico 3.2. O caminho da graça. Com frequência o salmista menciona aspecto da graça. Versículos 6, 7, 8, 10, 16, 18 e 22. O caminho do Senhor é o caminho da graça. Todos os caminhos do Senhor são amor, versículo 10. Somos recebidos e tratados pelo Senhor com graça. Portanto, é preciso que demonstremos atitudes de graça. Graciosamente receber-se, graciosamente dai. Mateus 8, 10, 8. O que nós sabemos a respeito da graça? Romanos, capítulo 5, verso 20, vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 8, está escrito assim, e Deus é poderoso para fazer abundar em nós toda graça. Em Atos, no capítulo 4, no verso 33, está escrito assim, os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição, porque haviam neles abundante graça. Nós sabemos que a graça é favor imerecido. E agora sabemos também que a graça é algo abundante da parte de Deus entregue a nós. Nós não merecemos,
mas a graça nos alcançou. Agora eu quero chamar a atenção de vocês, irmãos, porque nós entendemos o que a graça é. Agora nós temos que saber o que a graça não é. Porque muitos têm usado a graça como desculpa para o pecado. Muitos têm usado a graça como passaporte para viajar no pecado. Em João, no capítulo 8, Jesus é instigado a condenar uma mulher pelo ato de adultério. Mas então Jesus vai e com a sua atitude faz com que as pessoas em volta não a condenem. Jesus vira para aquela mulher e fala assim, ó, eles não te condenam, eu também não condeno. A graça que absorveu aquela mulher da morte foi a mesma graça que através de Jesus disse para ela, agora vai e não peques mais. Graça não é, queridos, desculpa para o pecado. A mesma graça que vai nos tirar da lama do pecado é a mesma graça que quer nos ensinar a viver fora do pecado. Nós não podemos adulterar o significado da graça. E eu quero pedir para o pastor ler conosco Judas, no capítulo 1, no verso 4, para você entender a importância de você saber discernir o significado da graça. Diz assim a palavra, Judas capítulo 1, versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negaram o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, entenda que Jesus não veio baixar o padrão de justiça. Jesus veio estender o amor e a misericórdia através da graça. Jesus queria dizer que aquilo que nós não podemos ter, aquilo que nós não podemos ter através da lei, agora nós temos através da graça. Paulo vai dizer aos Romanos que a lei, ela veio para nos mostrar a incapacidade do homem em obedecer a Deus e a necessidade de um plano de redenção. A graça, irmãos, ela não é só uma ferramenta que nos perdoa os nossos pecados. A graça é uma ferramenta capacitadora que nos ajuda a viver longe do pecado. Entenda a graça dessa maneira, porque se você entender a graça dessa maneira, você entende que você vai ter ao seu auxílio algo que vai te ajudar a sair do pecado. Aí agora eu quero que para vocês entendam um pouco melhor essa palavra, eu quero que o pastor leia com vocês novamente 5:20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então é normal pegarem esse texto de que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, para a compreensão de que não importa aquilo que eu venha fazer, não importa o pecado que eu venha cometer, não tem problema. Aquele pecado vai ser absorvido. Amados irmãos, entenda que essa graça, ela vai se recair sobre aquele que não tem entendimento e sobre aquele que tem entendimento, reconhecendo que ele errou, arrepende e pede perdão. A graça não é uma ferramenta para você pecar a seu bel prazer. A graça é usada, irmãos, para aqueles que entendem que o favor imerecido de Deus está ao dispor de quem está se submetendo a Deus. Agora, para você entender que o verso 25:20, o capítulo 5:20 de Romanos, está escrito assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E o verso 21 vai nos dar mais clareza disso, o motivo da graça ter superabundado. Não é para você pecar, irmãos, a todo tempo, mesmo tendo entendimento da verdade de Deus. O verso de 21, pastor, se puder ler, vai dizer o motivo da graça ser abundante. Assim que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Aqui, queridos, se aplica o motivo da graça ser abundante. Porque assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça. Então, Cristo tirou o reinado do pecado da morte, agora através da graça, Ele reina. A graça veio, queridos, para que agora Jesus Cristo reinasse.
Não é o reino do pecado agora que governa. Agora é o reino de Deus através da graça. E vamos ler agora o verso Romanos 6:1, complementando esse assunto. Olha o que diz. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? O que Paulo queria dizer aqui, irmãos? Justamente aquilo que nós estamos falando. Graça não é desculpa, nem é passaporte para o pecado. Apóstolo Paulo está falando assim, não é porque nós temos a graça que nós temos livre acesso ao pecado. De maneira nenhuma. E essa expressão ele vai citar também no verso 15, pastor. No Romanos, no mesmo capítulo, verso 6. Ele vai falar no verso 15 o que, pastor? Diz assim: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Aqui ele reforça novamente, de modo nenhum. É de modo nenhum, irmãos, que a graça é permissão para o pecado. Nós não merecemos a graça. Nós não temos direito à graça. Ela é imerecida, ela é maravilhosa, ela nos alcançou. Mas os benefícios da graça não nos dá o direito de ficar pecando, confiando na absorção da graça. A graça veio sim para aqueles que entendem que não merecem, mas ela alcançou. Mas não por isso nós vamos viver em pecado. Pastor, leia para nós Hebreus 12:15. Hebreus 12:15. Isso, é isso aí. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Aqui, irmãos, o escritor de Hebreus vai falar que, apesar da graça ser imerecida, apesar da graça ser o favor de Deus, nós temos responsabilidade com a graça. Aqui o escritor vai falar para que ninguém se prive da graça. Então, irmãos, se eu e você, dependendo da conduta que nós tivermos, nós podemos nos privar da graça. Em Tiago, no capítulo 4, verso 6, diz assim: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos e porém dá graça aos humildes. Queridos, o que eu faço não me torna merecedor da graça, mas o que eu faço abre o fluxo da graça sobre mim. O que você faz com que a graça possa te alcançar. E aí nós vamos ver aqui algumas referências que as minhas atitudes podem impedir que a graça de Deus possa se manifestar na minha vida. Amados irmãos, e acrescentando um pouco mais a respeito da graça, vamos ler Hebreus capítulo 4, verso 16. Hebreus 4:16. Cheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aqui a palavra de Deus está falando para que nós nos acheguemos no trono da graça. Essa palavra, irmãos, é mencionada várias vezes pelos apóstolos, quando eles ensinavam as pessoas dizendo, se acheguem mais na graça. Amados, por algumas vezes os apóstolos vão nos ensinar, através dessa palavra, a respeito da graça, para nos achegarmos à graça. Então, graça é algo de mão dupla. Deus nos deu a sua graça, mas cabe a nós nos achegarmos e permanecermos. Apóstolo Paulo vai dizer que nós vivemos pela graça. É tudo pela graça. Na Bíblia, o trono de Deus é chamado o trono da graça. O Espírito Santo em Hebreus é chamado Espírito da graça. A palavra de Deus nas epístolas é chamada a palavra da graça. Deus, através do apóstolo Paulo, ele cita que é o Deus de toda a graça. É tudo pela graça. Então nós precisamos entender qual que é a graça para que nós vamos receber, para que a gente possa receber todos os favores da graça. Pastor, agora leia para nós Hebreus 12:15. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso,
separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então não vamos negligenciar esta palavra. Queridos, aqui o escritor de Hebreus está dizendo que algumas atitudes que nós viemos tornar nos faz afastar da graça de Deus. Se atente quanto a isso. Agora eu quero que o pastor leia o comentário a respeito da graça. Do livro Que Pregues a Palavra, da editora Betel, diz: glorifiquemo-nos a Deus, pois a providência divina para nos salvar não foi motivada por algo em nós, como se existisse em nós algum mérito. Mas a motivação vem do próprio Deus, graça, o seu favor que não merece. Efésios 2, 1 e Romanos 5, 8. A graça de Deus é o dom do amor de Deus e é o alicerce primordial em que se baseia a nossa salvação. Graça é um dom gratuito. Amados irmãos, agora nós vamos ler então a respeito do tópico 3.3. Nós vamos tratar agora do último tópico. Nós estamos caminhando para a conclusão da nossa aula de hoje. E nós vamos falar agora a respeito do caminho da perfeição. Lê conosco, pastor. Lê para nós. Caminho da perfeição. O salmista faz menção da sinceridade e retidão, ou honestidade e sinceridade. No grego, a expressão sincero indica puro, não falsificado, genuíno. São termos que devem caracterizar a conduta daqueles que são discípulos de Cristo. Evidentemente que se trata de um tremendo desafio, considerando que vivemos num contexto marcado pelo engano, pela hipocrisia, corrupção, desonestidade. Contudo, somos chamados para ser diferentes e fazer a diferença. Caminho da perfeição. Irmãos, nós como imperfeitos que somos, pecadores, a Bíblia fala que tem um caminho da perfeição. Alguns textos no Novo Testamento falam que nós temos que ser perfeitos. Mas é possível ser perfeito, nós que somos imperfeitos? A resposta para essa pergunta nós vamos encontrar na vida de Davi. Davi, a Bíblia deixa claro que era um homem segundo o coração de Deus. Mas como pode um homem ser segundo o coração de Deus sendo um assassino? Como pode um homem ser segundo o coração de Deus sendo um adúltero? Como pode um homem ser segundo o coração de Deus ter sangue de homem inocente nas mãos? Mas porque na vida de Davi, mesmo através dos erros, das falhas e do pecado, Davi arrependia. Davi tinha arrependimento. Davi tinha quebrantamento. Né? Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito de quebrantamento, coração compungido e contrito. Não o desprezará, ó Deus. Deus não desprezará um coração aquebrantado e contrito. Errarmos nós vamos, falharmos nós vamos. Agora, assim que falharmos e errarmos, é importante nós entendermos isso, que nós temos que quebrantarmos. Nós temos que ter o coração contrito, porque a Bíblia vai nos dizer que não desprezará o Senhor um coração quebrantado, um coração contrito. E isso nós vimos na vida de Davi. Toda vez que Davi errava, toda vez que Davi pecava, Davi arrependia, um quebrantamento. Davi reconhecia seu erro. Davi entendia da dependência que ele precisava de Deus. Davi, irmãos, ele sabia que o coração de Deus não o recusaria se ele de coração se quebrantasse e se arrependesse. Outra coisa que eu vejo muito importante na vida de Davi, além de arrependimento, além de quebrantamento, era porque Davi tinha um coração de adorador. Como Deus vai recusar um coração adorador se esse é o objetivo desde o início da obra do coração de Deus? Desde o início, fazer algo que o glorificasse, fazer algo que ele pudesse ter um relacionamento, fazer algo que se rendesse a ele. Nós, que somos filhos de Deus, temos que entender
que o nosso Pai não desprezará um coração contrito, não desprezará um coração arrependido, não desprezará um coração adorador. Eu sei que muitos são os caminhos que nós vamos andar, caminhos às vezes errados, caminhos que nós vamos falhar, nós vamos encontrar dores, decepções, frustrações, mas arrependa, peça perdão, volte e retome novamente o caminho. E agora, para finalizar, queridos, eu quero ler com vocês Jeremias 21:8. Lê para nós, pastor. Jeremias, capítulo 21:8. A esse povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Amados, então nós aprendemos hoje, na nossa lição, que nós vamos encontrar os caminhos do Senhor por meio de oração, meditação, por meio da obediência, por meio do andar no Espírito Santo, por meio da graça. Ainda que sejamos imperfeitos, a obra do Senhor, a obra da graça, a obra de Deus está sobre as nossas vidas para nos ajudar, nos direcionar, nos guiar nos caminhos do Senhor. E aqui eu finalizo com essa citação em Jeremias, no capítulo 21:8, onde o Senhor fala assim: eis que coloco diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Suas atitudes estão diretamente relacionadas com o caminho que você vai seguir, entendendo que todo o fim do caminho vai gerar ou vida ou morte. Escolha a vida em nome de Jesus. Guarda essa palavra no seu coração. Nós estamos chegando ao final dessa aula. Espero que o Senhor tenha acrescentado no seu espírito algo a mais que possa te ajudar a encontrar e principalmente permanecer nos caminhos do Senhor. Eu quero agradecer a Deus essa rica oportunidade, a toda a liderança da Escola Bíblica, ao pastor João Batista, a pastora Anaís, aos irmãos que até agora estão aí nos ouvindo, aprendendo dessa lição, assim como eu também aprendi. Louvar a Deus por todas as oportunidades que Ele tem nos dado. Amados, vamos ler, vamos estudar, vamos meditar, vamos orar, vamos andar no Espírito e vamos, queridos amados irmãos, permanecer no caminho do Senhor, porque no final é só vitória para a glória dEle. Em nome de Jesus, amém? Fiquem na paz do Senhor. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Para concluir, eu quero aqui ler a conclusão da lição, que diz assim a conclusão: os perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não devem nos impedir de crescermos no conhecimento acerca dos caminhos do Senhor e de buscarmos viver segundo a vontade de Deus. Amém? Deus vos abençoe em Cristo Jesus. E eu creio que no próximo domingo, se nós não tivermos a nossa aula presencial, provavelmente nós estaremos aqui juntamente com você também por esse canal. Tá bom? Deus abençoe em Cristo Jesus.